Fala aí galerinha, beleza? Olha aí, crente na área. Quando pensamos em consoles de videogames, sempre pensamos em Xbox, PlayStation e Nintendo, não é verdade? Mas você sabia que já foram fabricados consoles aqui no Brasil? Pois é, o Dynavision de 1963 era um clone do Atari. O console foi a primeira tentativa da Dynacon de lançar o seu primeiro videogame no país. Até aquele momento, a empresa produzia apenas cartuchos para outros consoles. O Dynavision tinha um design bem diferente para a época. Ele era mais compacto e tinha botões largos. O circuito do console silenciava a TV na hora de troca dos cartuchos, evitando assim aquele barulho chato de estática. O controle desse console era chamado de Dynastick. Ele era bastante resistente, principalmente se a gente for comparar com outros controles da época que geralmente quebravam depois de um tempo de uso. O VG2800 foi um dos consoles brasileiros mais populares. Da mesma época que o Atari, a carcaça dele é diferente do Atari original e não tem aquele acabamento em madeira. As entradas do controle ficavam na parte da frente do console, enquanto as do Atari ficavam na parte de trás. A CCE lançou 33 cartuchos para o console, e na época era muito mais em conta ter um VG2800 com Atari. O console vinha com dois jogos, Mr. Postman e Bob is Going Home, que significa Bob volta para casa. Assim como a Dynavision, o Mega Boy foi outro clone do Atari 2600 feito pela Dynacon. Ele foi lançado em 1985. Que diferença dessa vez que ele era um videogame portátil, com entrada para cartuchos. O Mega Boy chamou a atenção na época para não ter nenhum fio, e o console transmitia sinais de áudio e vídeo para uma televisão por meio de uma antena. Além disso, os controles eram integrados diretamente no aparelho, o que tornava tudo mais prático no console. O console Phantom System, lançado em 1998, foi um dos consoles brasileiros mais populares da época. Tinha uma campanha de marketing gigantesca no meio de comunicação. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. O design do console era parecido com o Atari 7800. O Phantom System tinha entrada para cartuchos no padrão americano de 72 pinos, e por meio de um adaptador também era capaz de ler cartuchos com o padrão japonês. O controle do Phantom System era muito parecido com o do Mega Drive, e a pistola muito parecida com a do Master System. Em 1989 foi lançado o Beat System, que era muito parecido com o Nintendinho original, assim como o NES. O console só lia cartuchos de 72 pinos, mas dava para usar um adaptador de cartucho 60 pinos. O Beat System vinha com dois controles que também eram muito parecidos com o do NES, e tinha até uma função turbo, mas com uma diferença: só um dos controles tinha o botão Select e Start. Além disso, todos os acessórios originais do NES funcionavam no Beat System. O Top Game, lançado em 1990, foi fabricado pela CCE. Ele foi a segunda versão do console. Antes dele veio o VG8000 e o VG9000D. Ele também foi um dos consoles brasileiros mais populares da época. A versão VG9000 manteve o design do primeiro console da linha, e ele foi o primeiro videogame brasileiro a ter o sistema Double System, ou seja, ele rodava tanto os cartuchos dos Estados Unidos, os de 72 pinos, e o do Japão, de 60 pinos. E você não precisava de um adaptador para isso. Para isto, ele tinha uma tampa que deslizava para possibilitar a entrada dos dois cartuchos. O Megavision foi lançado pela Dynacon em 1994 e causou uma série de polêmicas, porque quando ele chegou no mercado, ele saiu na época em que a Nintendo e a Sega já vendiam seus consoles oficialmente aqui no Brasil. O Megavision rodava games do Master System e do Mega Drive, graças a um adaptador que vinha junto com o console.
Ele também tinha 2 controles com 6 botões cada e um fone de ouvido. O Megavision também era compatível com o Sega 32X e o Sega CD, e rodava tanto os jogos dos Estados Unidos quanto do Japão. A polêmica aconteceu quando a Tectoy processou a Dynafon. Inicialmente, a justiça até permitiu que o console permanecesse a ser vendido, mas depois de vários problemas judiciais, várias complicações, o aparelho finalmente precisou deixar o mercado. E aí, você já teve ou já viu algum desses consoles brasileiros? Não? Se você é um game maníaco que nem eu, que gosta de videogames, escreva aí nos comentários e aproveite e deixe um like no vídeo. E se você teve algum videogame desses aí, algum desses consoles, escreva qual que você gostou mais. Um grande abraço, que Deus possa abençoar todos vocês. Fui!